Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Eu sei que você está aí. E, como de costume, toda quinta-feira, nesse horário, 18h30, nós temos aqui um encontro marcado. As nossas atividades presenciais já voltaram na terça-feira, às 18h30, com oração, e às 19 horas do domingo, culto de adoração. Mas deixamos esse canal para você, esse canal da quinta-feira, para que eu possa falar diretamente para você que não está podendo ir ao Templo Central, e mantemos, então, esse elo, essa ligação tão especial, trazendo temas importantes que ajudam a uma vida saudável, uma vida abundante que Cristo preparou para todos nós. Cristo não veio só para nos salvar, mas veio para nos dar uma vida abundante. E para que isso aconteça, nós precisamos vencer os pecados que nos assediam e tiram toda a qualidade de vida que Cristo conquistou para nós. Portanto, assistir essa palestra vai trazer uma edificação para o seu coração, e se você compreender direitinho, poderá se libertar dos pecados escravizadores e ter uma vida abundante aqui na terra, ou seja, uma vida bem melhor. Embora não seja perfeita, ela será uma vida diferenciada. E nessa noite nós vamos falar, como já foi anunciado anteriormente, sobre pecados escravizadores. O meu boa noite a todos vocês que sempre me escutam, sempre estão ligados aí, e isso, para mim, é motivo de muita alegria saber que você está prestigiando esses momentos que eu tiro aqui rapidinho para falar a palavra de Deus para você. Vamos pensar nesse tema hoje sobre pecados escravizadores, lembrando que a prática repetida de um pecado produz em nós um condicionamento que escraviza, quer dizer, você não dá conta mais, mesmo que você esteja desejando abandonar um vício, uma amargura, uma inveja, vício em pornografia, materialismo, preguiça. Preguiça é um pecado escravizador. Tem pessoas que foram alcançadas por esse pecado e passam a vida toda, não conseguem se acostumar com o trabalho, ser produtivo nele e assim sentir a satisfação daquilo que Deus nos criou para ser operosos, pessoas laboriais, fomos criados para isso. E muitas pessoas, por não ter desenvolvido esse hábito saudável, são pessoas que insatisfeitas e escravizadas, tornando-se pessoas dependentes de todos. A gula, eu já falei na quinta passada, falando sobre comida, a gula também é um pecado escravizador. Uma pessoa pode morrer por comer demais. Há um provérbio que diz: mete uma faca à tua garganta, homem guloso. Comer demais é como se estivesse enfiando uma faca na própria garganta e perdendo a sua vida. Ira incontida no coração também é uma manifestação de um pecado que agora está te dominando, está te escravizando. Então, todo pecado, de fato, tem poder de se tornar dominador na nossa vida, ou escravizador. Então, é preciso sempre estar pronto a confessar os nossos pecados e buscar uma mudança a partir da palavra de Deus para que possa, então, resolver esse problema e você ter uma vida diferenciada. Vamos falar de duas coisas importantes que estão dentro desse tema de pecados escravizadores: as obsessões e as compulsões. Quando falamos de obsessões, nós estamos falando, em linhas gerais, de pensamentos obsessivos. Você começa a pensar em algo e aqueles pensamentos vêm em sua cabeça, mesmo que você não deseje. Isso pode ser durante a noite, os pensamentos vão vindo sobre um desejo, sobre algo, e você não consegue parar de pensar. Por isso, são chamados de obsessivos. Mas, além dos pensamentos obsessivos, nós podemos desenvolver compulsões. Quando falamos de compulsões de uma forma genérica, de linhas gerais aqui, como eu já falei, nós estamos falando agora de uma questão da prática, do comportamento. Pessoas que comem demais, pessoas que bebem demais descontroladamente, né? Qualquer atividade que envolva uma prática. Isso são chamadas de compulsões. São pessoas compulsivas. Pessoas que perderam o domínio sobre si. Imagine você que não controla-se, e você começa, toda vez que fica meio triste, meio chateado, você vai, compra,
e compra, e você vai gerando um problema financeiro, e depois você sente-se culpado, você sente-se culpada por ter feito aquilo, e essa culpa revela exatamente algo que você fez que você não gostaria de ter feito. Mas veja, como se tornou um pecado escravizador na sua vida, você não tem mais domínio. É importante você entender isso. Quando falamos de pecado, nós estamos falando daquilo que você faz que não está de acordo com o alvo de Deus para a nossa vida. Isso tudo é classificado biblicamente como pecado. É certo que o mundo moderno tem falado pouco em pecado e coloca uma série de outras designações para isso, mas teologicamente, errar o alvo que Deus tem para nós chama-se pecado. Então, Deus tem uma vida, tem um alvo para que eu tenha uma vida saudável. E eu começo a comer demais, beber demais, mentir demais. Na verdade, mentir não deve nem mentir, mas tem pessoas que exageram, né, queridos? E se tornou, então, uma compulsão, é uma questão que envolve agora o comportamento, tornando-se um mau hábito na sua vida. Então, vamos revisar. Obsessões se relacionam ao pensamento. Pessoas que têm o problema do pecado escravizador na área da pornografia ficam vendo imagens nas suas cabeças, né? Fica vindo pensamentos sobre sua cabeça e torna-se obsessivo, e ele não consegue se livrar daqueles pensamentos. Quando tenta, não consegue, perde o sono, fica inquieto e acaba depois tendo que concluir aquilo que ele está imaginando. E aí gera essa compulsão desenfreada e que precisa ser tratada. Então, meus queridos, dentro desse tema bíblico teológico sobre pecados escravizadores, nós podemos abordar uma série de questões que assumiram o domínio na sua vida, se tornando um senhor que você não consegue mais desobedecer nem os pensamentos, nem as práticas. E a palavra de Deus é muito clara de dizer que, uma vez que Cristo nos libertou, nós precisamos ser verdadeiramente livres. Em Salmos 119, 9 e 11, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Faz a pergunta. Aí ele responde: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui é um elemento muito importante, queridos, para preservar a nossa mente dos pensamentos obsessivos e das práticas das compulsões. Guardar a palavra no nosso coração, se encher de Deus, permitir que essas palavras que agora permeiam todo o nosso ser sirva de referencial para os nossos pensamentos e aquilo que fazemos. Em Romanos, no capítulo 6, de 1 a 4, o apóstolo também faz uma pergunta e dá a sua resposta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado, dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. E a novidade de vida é a nova vida que Cristo nos deu e que nos permite agora viver de uma forma diferente. Ou seja, vencendo as obsessões e as compulsões, que eram algo que o homem antigo, o antigo Adão, tinha que lidar sem a ajuda do novo homem que nasceu a partir de Cristo em nossa vida. E isso torna bem mais difícil vencer um problema com o álcool, né? Um problema de ira, um problema de gula. Claro que o homem sem Cristo terá muita dificuldade de resolver essas coisas, porque Cristo nos dá a condição para fazer. Essa repetida prática continuada do pecado, então, acaba exercendo esse controle sobre nós. E nós precisamos, então, a partir de Cristo, buscar força para vencermos. E depois de experimentar a Cristo, agora você está livre
a partir da justificação, da condenação do pecado, mas também do poder do pecado, no processo de santificação. Quando nós, então, somos livres, então, da condenação do pecado, nós podemos experimentar agora essa libertação do poder do pecado sobre nós. Nós ainda pecamos porque ainda não estamos livres do pecado. É a fase da glorificação. Mas nós podemos ter forças para vencer o pecado porque estamos livres do seu poder. Por isso, queridos, a ajuda de Cristo, da graça de Deus em nossa vida, é que nos faz vencer essas obsessões e essas compulsões. Nós temos agora um espectro muito moderno agora de dependências, de vícios, de pecados escravizadores, na área de internet, na área de celulares. Adolescentes que estão completamente dominados pelo celular, e eles têm um ou dois, quando podem, tem dois, carregam um, quando a bateria acaba, o outro já está carregando, e ele pega, e você chega na casa e ele não consegue dar atenção para você. Será que é porque ele não queria? Não, ele não consegue mais. Aquilo se tornou uma compulsão a partir da obsessão de estar jogando, de estar se comunicando, que não sai da sua cabeça, e está plenamente desligado. Netos que vão para a casa do avô, às vezes vai uma vez na semana, outros vão de mês em mês, e quando chegam lá, não aproveitam o pouco tempo que tem, porque estão ali pregados em um celular, com a tela pequena, movidos por essas obsessões e compulsões que invadiram o seu ser. E é uma coisa que devemos ter muito cuidado, querido, muito cuidado, porque precisamos tratar essa adolescência, essa juventude aí, porque isso vão gerar vários problemas no seu desenvolvimento, porque todo pecado escravizador, ele não melhora, ele só piora, ele só leva você ao estado de escravidão ainda mais exacerbado. É importante, então, encher-se da palavra de Deus, como diz o Salmo 119, como o jovem pode manter o seu caminho puro, guardando a palavra de Deus no seu coração. Por isso, não deixe de instruir o seu filho no caminho do Senhor e deixando bem claro para ele a importância de livrar-se desses pecados escravizadores que alcançaram sua mente e o seu comportamento. Vamos rapidamente aqui, queridos, identificar alguns pecados para que você perceba naquela pessoa que você está convivendo se de fato já há alguma evidência que o pecado está dominando a sua vida. Sempre deixe claro para essas pessoas que há solução, que há perdão em Cristo Jesus e a capacitação do Espírito Santo de Deus para ajudá-lo a livrar-se deles. Vamos identificar rapidamente. A pessoa ainda pratica, embora já tenha tentado abandonar. Essa é uma das evidências que o conselheiro procura perceber na vida da pessoa que está tratando e pergunta para ele se alguma vez ele já tentou parar, por exemplo, de beber. Você já parou, você já tentou parar de fazer isso? A pessoa diz sim, mas ele diz, mas eu ainda não consegui. É sinal que aquele pecado exerce uma força maior do que ele, porque senão ele já tinha deixado. Então, desconsidera 1 Coríntios 6, 12, que diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja, podemos usar o celular? Claro, é uma bênção. E hoje você faz movimentação bancária, hoje você marca consulta, você fala com amigos, aproxima a distância quando os familiares estão longe. Isso tudo é uma bênção. É uma bênção de Deus. Agora, quando isso tudo é lícito, isso tudo é lícito. Mas veja o que diz a palavra de Deus, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você precisa ser o senhor do celular e não ser servo dele, porque senão você já está debaixo de um pecado que está te dominando, está te escravizando, e você agora tem outro senhor além de Cristo. E você não sabe a quem servir, se a Cristo ou se a ele. A pessoa pratica e depois lança a culpa nos outros. E sobre as circunstâncias. Pessoas que são dominadas pelos pecados escravizadores, elas culpam muito o outro. É alguém que está bebendo demais, porque você me trata desse jeito, é porque a minha vida não está nada boa,
então fica botando culpa em outra coisa. Mas veja que a palavra de Deus diz que, na verdade, a raiz dos nossos problemas não são as pessoas, mas o nosso coração. Isso são palavras do próprio Jesus, em Marcos, no capítulo 7:20, e diz assim, me dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Está lá em Romanos também, 14:12. Então, não adianta ficar culpando as outras pessoas. É um problema do seu coração. Você desenvolveu obsessões e compulsões pecaminosas e precisa agora tratar. Você lançar a culpa sobre as outras pessoas não ajudarão você a vencer esse problema e continuará dependente, uma pessoa limitada, uma pessoa que vive no celular, por exemplo. Eu estou falando hoje mais de celular porque tem sido um problema mais comum do nosso tempo agora, essa dependência virtual, né? Essa dependência virtual, embora existe, as drogas continuam aí forte ainda, infelizmente, mas a dependência virtual, como há um acesso a muitas pessoas, acaba produzindo um efeito mais amplo, e eu estou falando disso. Então, alguém que, de fato, está só ligado lá no celular, perde a oportunidade de desenvolver relacionamento com pessoas reais, a capacidade de comunicação com pessoas reais, que é muito diferente da capacidade para virtual, e isso trará grandes problemas no desenvolvimento daquela pessoa. Portanto, é preciso vencer esses pecados. As pessoas convencem a si mesmas que aquele pecado não tem poder sobre ela, pois não comete com a mesma frequência. As pessoas dizem assim, olha, eu bebo só socialmente, né? E tem pessoas que conseguem um espaço bom aí, mas muitas vezes a pessoa está usando uma desculpa para não assumir que, de fato, quando bebe, mesmo socialmente, vai até o fim, não termina sóbrio, falou coisas desagradáveis, e não adianta dizer, mas só é uma vez no mês, não, aquilo já está prejudicando, aquilo já está trazendo algum sinal do que ele está perdendo o controle, não no espaçamento de tempo, né, nessa questão da assiduidade, mas com a questão da quantidade, e tudo isso é preciso ser considerado dentro da questão do domínio próprio. E a Bíblia diz em João 14:15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. E ainda em 1 Tessalonicenses 4:7, ali o apóstolo diz, porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Fomos chamados para estar vencendo o poder do pecado nas nossas vidas. Veja outro ponto que você pode identificar, a pessoa continua a pecar, mesmo que o prazer e a satisfação durem pouco. Ora, nós precisamos, queridos, buscar coisas permanentes na nossa vida, não coisas de momento. Essas coisas de momento, elas são perigosas. Um prazer de um minuto pode estragar a sua vida inteira. E nós devemos ter cuidado. Quer dizer, nós temos um exemplo bíblico lá de Jacó e Esaú. Esaú estava com a fome descontrolada, e então Jacó lhe ofereceu um prato de lentilha pela sua herança. E a palavra de Deus diz que Esaú trocou a sua herança da vida inteira pelo momento de prazer comendo um prato de lentilha. Então, tenha cuidado para não trocar sua felicidade da vida inteira, pelo minuto de prazer que você imagina ter. Esse é um dos perigos dos pecados escravizadores. É que você pode estragar a sua vida em um minuto. Alguém que sabe que não pode comer açúcar, mas ama comer açúcar, quer dizer, açúcar que envolvendo todas as questões envolvidas nela, os doces, chocolates, bombons e outras coisas mais, porque a sua taxa está alta e você sabe disso, mas porque você gosta tanto, e é um gosto incontrolável, que você acaba podendo ter uma crise terrível, trazendo sérias consequências para a sua vida. Por isso é importante vencer essas obsessões e compulsões da sua vida, porque elas podem trazer problemas de fato.
Meus queridos, não vou demorar mais muito, porque eu espero que você faça alguma pergunta hoje, e eu terei muita alegria de estar respondendo a cada um de vocês. Mas você que acha que não pode dominar isso, lembra, a palavra de Deus diz, e ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta atrai e a seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas a Bíblia, depois de falar da origem, de onde vem esse nosso pecado e a consequência da morte, diz que nós não seremos tentados além das nossas forças. O Senhor não nos dá uma tentação que é maior do que nós. É preciso apenas você ter consciência disso e buscar a ajuda do Senhor e vencer, e vai vencer todas elas. E o recurso mais extraordinário para tratar esses problemas da nossa vida é a própria palavra de Deus, que aparece como toda escritura inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na educação da justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Claro que perfeito aqui não é sem defeito, mas completo, né? Perfeito aqui é feito por completo. E é uma possibilidade, quando buscamos na palavra de Deus tudo aquilo que precisamos, ela é capaz de produzir isso em nós. Não desanime, você que está me ouvindo agora, se você reconhece que está debaixo de algum poder, seja o vício do álcool, seja da prostituição, da pornografia, do materialismo, da mentira, da preguiça, da gula e até da amargura. Saiba que esse pecado escravizador, ele não pode ser maior do que o senhorio de Cristo em nossa vida, e você pode vencer. Quando a sua mente se tornar obsessiva, começar a pensar coisas, busque uma palavra que está lá no seu coração e substitua por este pensamento. Comece a recitar um salmo, recite uma palavra de Deus e repreenda todos esses pensamentos e diga: Senhor, me ajuda, não quero pensar nisso, e desvie a sua atenção para uma coisa boa, porque toda compulsão começa com uma obsessão. Veja só, você está em casa e começa a dar vontade de comprar algo, e começa você ver a imagem daquilo que você quer comprar. Eu não sei, qualquer coisa, você começa a ver a imagem daquilo que você gostaria, um sapato, um vestido. Claro que você pode comprar todas essas coisas, nós precisamos delas. Eu estou falando quando é algo que é descontrolado, viu, queridos? Quando é descontrolado. Nós estamos falando aqui de pecados escravizadores, aquilo que dominou, de fato, a sua mente e as suas ações. Então, você começa primeiro com as obsessões. Depois é que você agora vai começar a compulsão, que é o ato em si de fazer aquilo que você pensou. Espero que você tenha entendido direitinho essa nossa proposta de hoje. Estou aqui para ouvir as suas perguntas. E se você tem alguma pergunta, você pode fazer, que terei um prazer imenso para responder. Eu quero aqui de coração aqui já começar a mandar um alô especial para as pessoas que estão ligadinhas conosco nesse momento, e é o tempo de você pensar uma pergunta, se você tiver, ou até uma colocação, um testemunho sobre aquilo que foi falado nessa noite. Eu quero mandar um abraço muito especial para minha prima querida Zênia, que sempre está ligadinha com toda a família, ela reúne a família e ela fica assistindo e entende que é um momento especial para crescer na fé, no Evangelho de Cristo, obtendo, então, uma vida mais agradável, embora não perfeita, mas agradável no Senhor. Um abraço para Carmen Torres, um abraço carinhoso, que Deus te abençoe. Um abraço para o pastor Eliseu, muito obrigado pela sua audiência, meu irmão querido, e quero dizer como fico feliz de vê-lo aí. A graça e a paz. A Carmen Lúcia também diz: boa noite e a paz do Senhor. Um abraço, querido. E agora nós temos aqui o Fábio Lucena Marinho. Oh, meu irmão querido Marinho, grande Fábio, um abraço muito grande. Boa noite, reverendo João Figueiredo de Araújo, um grande abraço. Esse irmão querido tem um potencial incrível, gosto muito dele, e que Deus o abençoe poderosamente. Um abraço, primo. Está aqui a Zeneide mandando um abraço para mim, outro para ele. O meu irmão querido Pedro Batista, pai do seu meu irmão, a paz, Deus te abençoe, esse irmão amado. E o presbítero Jó? Está precisando o presbítero cantar umas canções, hein?
esse potencial que ele tem, fantástico. Boa noite, paz para todos, meu irmão. Deus abençoe. Presbítero Silvio, também ligado. A paz a todos os irmãos. Aqui está dado, meu irmão, e ele diz assim, só Cristo Jesus tem o poder de libertar. Isso é verdade. O velho homem não consegue dar conta da demanda do pecado que vem sobre ele. Nossa querida irmã Arlete, graça e paz, minha irmã querida, e graça e paz a todos. Thalita, muito obrigado pela sua audiência. Hoje o seminarista Felipe ficou preso no supermercado lá por causa de uma fila e não pôde estar aqui conosco, mas deixo um abraço muito grande aqui para ele. E a minha prima querida Zelândia, boa noite, minha irmã. Deus te guarde sempre, também ligadinha. O irmão Pedro, também mais uma vez, direcionado para mim, pastor, obrigado, querido, você é bênção, meu irmão. É bênção, Deus te abençoe, viu? Arlete Silva, Romanos 6:15, o servo é liberto depois que aceita Jesus. Aí torna escravo do pecado. Aqui já é uma pergunta, peraí, vamos deixar uma pergunta. Então, vamos lá, Zelândia, ainda aqui, uma bela mensagem. Obrigado, prima. Você é muito especial, viu? Muito especial mesmo. Chegou o Filipe, o escravo não tem domínio sobre si, como ele deve buscar ajuda na igreja? Então, nós temos duas perguntas aqui, e vamos começar com da nossa querida irmã Arlete. Ela diz o seguinte, Romanos 6, versos 15, o servo é liberto depois que aceita Jesus. Aí torna do pecado, vamos ver como é que ela diz aí torna escravo do pecado, a sua relação com Deus muda muito bem. Ela está falando de alguém que já experimentou essa libertação, mas, de certa forma, ele está evidenciando uma certa escravidão pelo pecado, quer dizer, um domínio pelo pecado. Claro que não muda em relação a Deus, uma vez convertido, Deus não revoga a sua aliança, mas muda muito em relação às pessoas. Claro, não muda em relação à salvação, mas a Bíblia chega a enfatizar que aqueles que continuam em pecado, até as orações, elas não serão ouvidas. Claro que isso aí a gente deve considerar isso, não tem dúvida quanto a isso, que a Bíblia diz que as nossas iniquidades põem separação e os pedidos de oração, eles são prejudicados. Então, isso é algo importante que devemos considerar. Agora, embora uma vez convertido, não afete a salvação. Mas em relação à comunhão, nossa, como muda, queridos. Você, numa relação pecaminosa, você está... Geralmente, o pecado escravizador, ele reflete nas outras pessoas. Imagine que a sua compulsão não seja por bebida ou por outra coisa, mas todas elas são reflexivas. Vamos imaginar o celular. Claro que está afetando a família. A família, o filho não tem mais tempo para a mãe. Se for a mãe, não tem mais tempo para o filho. O relacionamento em casa está prejudicado. Isso está atrapalhando a relação. Só que a Arlete está perguntando a relação com Deus, que é aqui específico. E sim, minha irmã Arlete, relação com Deus não muda em relação à salvação, mas muda em relação ao nosso relacionamento, o relacionamento com Ele. Então, nós devemos ter cuidado. Se você ler, por exemplo, Salmo 66, no 18, diz, se eu no coração contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor não me teria ouvido. O salmista está dizendo. Em Provérbios 28, lá pelo 9, diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, veja, ainda nós temos em Isaías 59, ali do 1 ou 2, que ele vai falando dessa questão que o Senhor não está com a mão encolhida, tal. Ele fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Agora preste atenção, você aí que está aí diante desse dilema. E você talvez diga assim, não, mas eu tenho pedido a Deus, eu tenho clamado a Deus para vencer essa situação e ele não tem me ouvido, ele não tem atendido. Sim, se você teve uma condição de liberto, experimentou o dom maravilhoso da graça de Deus em sua vida, e você, de fato, pela uma intenção deliberada,
começa a pecar de uma forma que não tem mais limite, é claro que afetará as suas orações, afetará a sua comunhão com Deus, de tal maneira que você pode sentir um vazio profundo dele. Agora, observe, se você é uma pessoa que foi nascida de novo, você não vai perder a sua salvação. Mas isso, de fato, afetará a sua relação com Deus nesse aspecto aí, e você vai sentir a consequência disso no próprio corpo. No caso de Davi, até os seus ossos doíam, né? No caso de Davi, em o seu pecado, ele disse que o pecado estava diante dele de dia e de noite, e ele sofre essas consequências, não é inocente. Não tenha dúvida, depois vem a culpa, o sentimento de culpa corroendo o coração, e isso, de fato, é muito profundo. Então, sim, minha irmã Arlete, afeta, sim, a relação com Deus, em relação à nossa comunhão com Ele, que envolve as orações, a esse acesso que temos a Deus depois de ter um encontro com Ele. Vamos ver agora a outra pergunta do irmão Abdênego. O escravo não tem domínio sobre si. Como ele deve buscar ajuda na igreja? Isso mesmo, o escravo, ele é servo do seu senhor. Então, o escravo, ele agora é dominado pelo pecado. Ele deve buscar ajuda na igreja através de um aconselhamento sério, que seja firmado na palavra de Deus, para auxiliá-lo nessa libertação. E envolve leitura da palavra, pregação, oração. O que eu quero falar, meu querido seminarista Abdênego, algumas pessoas colocam essa questão apenas na oração. Tem algumas igrejas, oração de libertação, oração disso e daquilo. Eu não duvido que uma oração no poder de Deus tenha, de fato, potencial para libertar uma pessoa. Mas veja, o que a Bíblia diz que deixa o jovem buscar um caminho reto é guardar a palavra de Deus no seu coração. Aquela pessoa que recebeu aquela oração fervorosa naquele momento e sentiu uma liberdade, se não tiver preenchido o seu coração com a palavra de Deus, com certeza ele vai recair novamente. Jesus disse que quando um demônio sai de uma casa e ela não é preenchida, ele sai e busca 7 piores do que ele, depois de vagar no deserto, e volta e torna a vida daquela pessoa 7 vezes mais, torna a sua vida pior do que era antes. Então é preciso buscar um aconselhamento que plante a palavra de Deus no seu coração, que ele escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e, através da oração, encontre o poder de Deus para vencer este mal que afeta hoje muitas pessoas. Alguma pergunta mais, queridos? Espero ter respondido essas perguntas, e se você ainda quiser fazer qualquer réplica, pode fazer, porque estamos nos encaminhando aqui para o final. Hoje falamos sobre pecados escravizadores. Falamos que qualquer pecado tem o potencial de nos escravizar. É preciso, então, ter muito cuidado para que, uma vez esse pecado repetido, não venha marcar a nossa mente, a nossa cabeça, criando obsessões e depois a mente nos leve a compulsões. Pensamentos incontroláveis e ações descontroladas. E aí prejudica a nossa vida abundante que Cristo Jesus reservou para todos nós. Uma boa noite ainda para minha irmã Maria de Lourdes, filha, que Deus abençoe profundamente. É isso aí, queridos. Não tendo mais nenhuma pergunta, vou ficando por aqui. E nos veremos na quinta-feira que vem, se Deus quiser. E se você depois quiser sugerir um tema que gostaria de ouvir, faça isso também. Teremos grande alegria de atender às necessidades do povo de Deus. Arlete está dizendo sim, amém, entendi. Que Deus te abençoe, minha querida, sucesso em tudo. Um abraço carinhoso, meus amados de Jesus. Vou terminando aqui.